Quem não gosta de uma cerveja, uma picanha e uma xereca, né, cara? Não é isso. Aqui é outra coisa. Esses dias um cara meio agressivo chegou e falou assim, CPX é cupincha, né? Eu falei, não. Aí o cara, cupincha, vocês da esquerda, que não sei o quê. É um sujeito bolsonarista, né? Um senhor, mas do nada veio agredindo. Eu falei, não. O que é isso então? Eu falei, Chico Pinheiro e Xandão. Aí o cara saiu correndo. Aí ele tilta, né, cara? Xandão assusta. Eu tenho assim, já falei aqui várias vezes sobre o que eu acho da conduta do Xandão nos últimos... Até na época das eleições, como presidente do TSE e tal. Cara, tenho muitas críticas mesmo. Mas ele assusta, acho que majoritariamente mesmo a galera que curte o Bolsonaro. A extrema-direita. Né? E acho que o Xandão tem um papel, Alexandre de Moraes, um papel fundamental na estabilidade democrática do Brasil. Não tivesse, o Alexandre de Moraes, talvez... Falando, porque eu discordo profundamente, cara. Eu acho que ele perdeu a mão, principalmente quando ele estava presidente do TSE. Eu acho que ele censurou umas paradas. Assim, muita coisa... não vou nem dizer que faz sentido, porque eu sou contra todas elas. Mas algumas coisas eu entendo que tem uma base técnica ou um motivo real para fazer isso. Mas tem um específico que esse eu não consigo defender. Por exemplo? Que é um que eles fizeram sobre... Ele censurou antes de sair um documentário. E, não sou a favor do que é veiculado na plataforma do Brasil Paralelo, por exemplo. Uhum. Nesse caso, Brasil Paralelo ia soltar um documentário para os assinantes. Quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro, uma parada assim. Era o lance da facada. E antes de sair, o cara... Ele nem sabe o que tinha na parada e ele proibiu de sair. Eu achei isso assustador, sabe? E ele tem tomado umas... Por exemplo, decisões assim... Como, mais uma vez, eu não sou a favor, não admiro, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que é aquele deputado molequinho. De Minas. Que ele suspendeu as redes sociais dele, mais de uma galera aí. Eu acho um erro, e até porque, assim, não tem o processo para suspender tudo isso aí, a gente só não consegue ver o que tem ali. Então eu acho isso perigosíssimo. Mas, às vezes, o problema que está por trás disso, que aí vem essa... Eles gostam da palavra narrativa, né? A narrativa tem que se respeitar a liberdade de expressão. Né? A liberdade de expressão não pode ser uma liberdade tão grande, tão infinita, que não existe liberdade infinita, que permita, no uso dessa liberdade, atentar contra o Estado Democrático de Direito. Não pode. Tá. Aí não pode. Até porque é crime. Como era crime, é que os pessoal ficam aí na porta dos quartéis. É crime. Por que ninguém fez nada antes? 359 do Código do Processo Penal. 359. Segundo o Reinaldo Azevedo veio falando, não sei se a letra M, letra L. Né? O artigo 359, que prevê que é crime. Você não pode fazer isso. Não pode. Você tem certas coisas que tem que ter um limite. Aí não dá. Porque senão você abre mão da liberdade de todos. Que esse lance aí... Agora, outra coisa, você talvez não atente para isso, né? No caso, por exemplo, vamos pegar agora o caso do governador do Distrito Federal, do Ibanez. Sim. Né? Mas o Ibanez foi um exagero tirar o Ibanez. Há vários indícios, né, de que, por omissão e talvez por ação, o Ibanez tenha concorrido para aquela ruaça em Brasília. Agora, há uma série de informações, às quais eu não tenho acesso, nem você, que às vezes o agente da justiça, o ministro, tem conhecimento daquilo e com base nisso ele faz. Agora, quando ele manda dar uma busca na casa Será que ele podia fazer, Chico? Porque quando ele, por exemplo, no caso do Ibanez, ele disse que estava atendendo uma solicitação, se não me engano, da Procuradoria-Geral da República. Foi. Né? Foi. Dias depois noticiou-se que ninguém fez aquela solicitação. A ação foi dele. A única coisa que não ficou claro para mim é se ele tinha essas atribuições, na condição de ministro que ele se ele tinha essas atribuições para tomar iniciativa quem tinha que fazer isso de afastar o Tribunal de Justiça, né? Outra parada. O governador do Distrito Federal. Realmente eu não sei. Por exemplo, agora, eu pergunto a vocês acham que hoje ele é mais... Os advogados
não tem coragem de discutir com ele. Poucos discutem. E a Suprema Corte avaliza todas as decisões dele. Agora, será que ele é mais temido ou mais respeitado hoje? Ó, eu pelo menos... Depende de onde você está. É verdade. Pô, Dependendo da posição que você tem, você vai ter medo dele, o Xandão. Aliás, e outro você vai respeitar. Aliás, descobriu-se uma população muito grande que passou a ter medo, né? Agora, o que eu observo é que as decisões que ele toma estão respaldadas na Constituição. E mais do que isso, ou são pedidos da Procuradoria-Geral da República, ou são com base em informações de inquéritos que estão em andamento e sigilosos, e são respaldados pelo resto da Corte. E aí, assim, pode errar? Pode. É possível que haja erros. Mas você tem a instituição que você tem agora. Né? E acho que se não tivesse, no momento tumultuado desse processo eleitoral, alguém com esse pulso, talvez você tivesse entrado numa grande confusão, o país tivesse desandado, entendeu? Eu acho Agora que... a história vai nos dizer. Eu também acho que a história razão, vai nos dizer, eu também acho. Mas eu não sei, eu fico com a impressão que ele tumultuou mais ainda. Não sei. Como assim? Tumultuou como? Ah, cara, porque você fortalece a narrativa de censura do outro lado, né? Então os caras vão falar que estão sendo censurados por não poder exercer o direito democrático de questionar qualquer coisa. Não, mas não tem o direito democrático de você se organizar da maneira que for. Concordo. Para tentar contra o Estado democrático. Eu concordo. Direito. Não existe, né? Como não pode existir, e você conhece mais essa história que eu, não pode existir uma defesa pública de um partido nazista. Não pode, porque implica a destruição de outros. Não é? Como não pode? Essas coisas não são compatíveis com o regime democrático. Eu entendo. O meu ponto cara, eu tenho... O fato de eu não saber que tipo de assunto... Porque, assim, cara, o meu programa é baseado em a gente conseguir debater assuntos e, às vezes, esses assuntos são espinhosos. Eu tenho medo fiquei com medo, pelo menos, porra, sequer dar voz ao pensamento de que eu acho que o Xandão tá vacilando. Aí fiquei, caralho, se esse cara entra numa de me censurar aqui, fudeu, acabou a minha parada. Eu acho que não há... Esse risco não existe porque você não tem dado marcha a esse tipo de... Acho que tem uma diferença. Você viu o caso do jogador Wallace, do Cruzeiro? Bom, eu não tive a intenção. Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria. O cara diz assim, quem é que topa, né, Dá um tiro na cara do presidente da República? Que coisa maluca. E ainda tem uma foto dele com uma 12 na mão. Mas quem me conhece sabe que eu jamais incitaria alguém à violência. O cara está pregando um ato terrorista contra um presidente da República, fosse quem fosse, né? Então isso aí não tem jeito. Não tem jeito. Tudo bem, né? eu tô falando... E o cara é um formador de opinião, querendo ou não. Ele é da seleção brasileira. E como é que foi participar ativamente da campanha do Lula, cara? Mas antes de mais nada, que a gente brincou aqui com o CPX, né? A minha homenagem aqui que eu estou fazendo ao pessoal do Voz das Comunidades, né? Nosso amigo Renê Silva, lá do Complexo Alemão. É homenagem mesmo, porque é um jornalismo que eu, Tramontina, criados na grande mídia, né? A gente sabe a importância desse pessoal, desse jornalismo alternativo nas comunidades. São muitas, viu? São muitas. Né? Lá em Belo Horizonte, onde eu morava, tem a Rádio Favela, do Complexo da Serra. Eles nunca têm voz, eles nunca são ouvidos, nunca são respeitados. Então, a presença de algum tipo de comunicação feita a partir da visão deles e da vida deles é muito importante. Então, é uma homenagem mesmo, né? E eu uso com o maior orgulho isso aqui, porque assim, esse pessoal tem que aparecer, porque eles... no nosso tempo aqui do SPTV, meio-dia, né? Eu me lembro de Maurício Soares, que era o nosso diretor, falando assim, o jornalismo sempre viu as periferias, as favelas, de fora para dentro. Muitas vezes acompanhado da polícia quando fazia incursões ali. É a visão partilhada pela visão do poder, de qualquer maneira, seja ele arbitrário ou não. Agora, existe uma visão de São Paulo, ou de Belo Horizonte, ou do Rio, que é o contrário, que vem da comunidade. É de lá como se vê a cidade. E é nessas comunidades que as pessoas se instalam com esse tipo de jornalismo e contam a sua realidade, que o Brasil precisa conhecer. Né? Então, é uma coisa que eu acho assim, uma grande novidade, né? E que as redes
É uma das geram- vantagens das redes Pois sociais, né? De as pessoas, a gente conseguir... bom, a mera existência desse programa aqui só é possível por causa da internet e das redes sociais. Eu acho que eu jamais teria a liberdade que eu tenho de estar tomando um negocinho aqui junto com vocês numa Isso aqui TV. É um Guaraná, hein? É um guaranazinho, um guaranazinho. Licorzinho, docinho. Então, pô, eu acho, eu acredito muito nisso, acredito de verdade. Tanto que, bom, apesar de eu falar Isso é que... democratizar a informação. Né? Apesar de eu falar que várias vezes, tem muita gente que não sabe que, pô, a gente tomou iniciativa no ano passado, no início do ano passado, na verdade no final do retrasado pro começo do ano passado, de fazer um estúdio lá no meio do Capão Redondo. Então hoje tem um programa lá que acontece no meio do Capão Redondo. Cara, é um estúdio lindo, assim. Ele é uma casa bem grande, um sobradão que o tiozinho lá tinha. E ele não estava usando a parte de cima. Aí a gente alugou, reformamos algumas áreas e tal. Fizemos um estúdio lá, maneiro. Ele parece um aquáriozão, assim. Tem as janelas, as paredes são todas de vidro. E quando os programas acontecem de dia, lá dá pra ver a favela toda lá de fora. À noite dá pra ver todas as luzes e tal. E o Ferrez, que é quem apresenta lá... Grande Ferrez. Então... O Ferrez, que é quem apresenta lá, ele, pô, leva lá... O Haddad foi lá, sabe? Eu acho... Vou usar uma palavra bonita, hein? Acho disruptivo levar esses caras lá na favela, sabe? O cara, ele vai entrar lá na favela pra participar do programa. Eu acho... Porque ele cara, esses caras, ele tem que entender como é que é a parada mesmo, sabe? Então ele leva pessoas lá que... Provavelmente, assim, algumas pessoas lá que não estão acostumadas com esse ambiente... E eu tento, pelo menos eu gosto de acreditar que eu faço a minha parte pra amplificar essa voz que realmente ela não é muito ouvida da galera de lá. Porque a gente está acostumado a